Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavra e Vida, o podcast da Curados. E aqui do nosso lado, é desse lado aqui, né, Doni? Tá o nosso QR Code ali e você pode estar acessando as nossas plataformas para que você possa estar assistindo os nossos conteúdos. Eu sou o pastor Lu Oliveira e hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico ou controverso, que é a dança na igreja, ou ministério de dança. Alguns gostam, outros um pouco, outros criticam, mas hoje nós vamos desmistificar esse ministério que vem crescendo nas igrejas. Mas antes disso, de conhecer aqui as nossas entrevistadas, eu quero agradecer a Caltran Piscinas, que tem aí patrocinado o nosso podcast. Há 25 anos realizando projetos de piscina com qualidade, eficiência, através de soluções completas em hidráulica, elétrica, acompanhamento de obra. A Caltran oferece a você linhas completas de equipamento, acessórios e peças de reposição das melhores marcas. Equipamentos, filtrante, aquecedores, tratamento sem cloro, automação, saunas e banheiras. E é claro, um atendimento exclusivo com preço justo. Por isso, obrigado, Suzy, obrigado pessoal da Caltran por estar patrocinando aí, dando essa oportunidade do nosso podcast estar no ar. E eu quero hoje conhecer aqui quem está conosco é a Carla e também a Nayara. A Carla é ministra de dança, né, da Curados, da nossa igreja, e a Nayara, ela é ministra de dança do Ministério Colheita, é isso? Isso, da Igreja Crescer, do meu amigo, do pastor Luiz Carlos. Um abraço, pastor Luiz Carlos, que Deus lhe abençoe sempre, viu? E eu quero começar conhecendo vocês. Quem são vocês? Quem é a Carla? Quem é a Nayara? Quem é você, Carla? Eu sou a Carla, esposa do Alex, líder do louvor e mãe da Isadora, e sou filha de Deus, aí com muita certeza, e sou ministra com a dança já faz um tempinho aí. Não posso revelar a minha idade, mas faz um tempinho. Amém. E quem é a Nayara? Eu ia falar a minha idade, mas é agora. Eu não falo. Pode falar, não tem problema não. Depois a gente calcula. Bom, eu sou a Nayara, tenho 36 anos. Depois você fala a tua. Tá bom. Também sou casada há pouco tempo, 3 aninhos aí. Tenho uma princesa, a Heloísa. Bom, sou líder agora na comunidade Crescer, eu nem sei quanto tempo. Mas além de liderar o Ministério Colheita, também tem o Ministério de Dança Infantil, né? Que é o Florescer, que a gente está em média aí com 53 crianças de 5 a 17 anos. E na colheita a gente está com 10, né? Contando comigo, para estar cuidando e instruindo aí. Que bom. E antes de mais nada, me conta a sua história, Carla. Um pouquinho da sua história, da tua caminhada com Deus, a tua conversão, como é que foi? Então, eu me converti com 7 anos. Nasci aqui em Rio Preto, mas fui morar lá no Guarujá. Então, me converti lá. 7 anos num culto infantil. E aí, então, minha mãe e meu pai ainda não eram. Passou um tempo, eles começaram a ir para a igreja. E aí, foi a minha caminhada. Até então, eu ia assim, por gostar de estar com as amigas, aquela coisa de conversar. Eu tinha uma amiga que foi a que me levou. E eu gostava muito de estar com ela, não sabendo que Deus já tinha um grande plano na minha vida. Então, aí foi todo um processo, aí minha mãe foi, e até então, com 15 anos, se eu não me engano, eu fiz a primeira dança, assim, junto com o teatro, e foi aonde me despertou essa coisa de dança na igreja. Até então eu já fazia várias coisas, né? Porque a gente, quando é nova assim na igreja, a gente faz tudo. E aí era do louvor, era do teatro e tudo mais. Mas aí eu fui começando a crescer, foi a partir disso, né? Quando Deus começou a mostrar, assim, o que eu quero pra você. E aí então foi que a ficha foi caindo. Nossa, eu sou crente na época, né? Sou crente. E então Deus tem um grande plano na minha vida. E aí eu fui entendendo tudo isso. E hoje eu tenho 35 anos. Entregou.
E tô aí na caminhada com Deus e não desisto, não. Amém. E a Nayara, como que foi, né, a sua conversão, a sua caminhada? É de família já evangélica? Não É é? Como aquele é que foi? tradicional, né? Nasci em berço evangélico, Aham. porém a caminhada a gente deu umas Sai um escorregadas. pouquinho do trilho, não é? É assim. Tô, mas assim, a dança entrou na minha vida de uma forma estranha, acho que minha voz já bonita, como fala, né? Aham, Mas assim, eu era de uma congregação, eu vim da Assembleia, sim. e o grupo de crianças era composto por mim, por minha irmã e a filha do pastor. Tudo pequeno mesmo. Então a gente juntou cantar com playback na fita cassete e fazer coreografia. Uhum. Então assim, eu já solei, tá? Com essa voz. Antigamente era mais bonitinha. Mas cada um tinha a sua vez de ser a protagonista, vamos dizer assim. Então a gente montava a coreografia e entre nós três a gente ia dividindo. O filho do pastor era a outra criança que tinha, mas como era menina a gente descartou. Então só ficava só nós três. Então na Assembleia já tinha essa pegada da dança. Porém era esporádico, era mais para congresso, ministrações assim de eventos. Não tinha. Tanto que quando eu fui para outra denominação, outra igreja, né? Aí veio espontâneo juntamente com louvor. Tremi na base, porque eu não tinha base nenhuma de dança contemporânea, balé, nada, e eu falei, agora, como que a gente faz? Mas aí daí foi deslanchando, inclusive foi da igreja onde eu fui líder por quase 6 anos, né? Fiquei lá 10 anos, mas fui líder por 6 anos. Tive uma mentora maravilhosa que era a mulher do pastor líder de louvor, então ela me instruiu muito. E quando eu fui para crescer, né? A crescer eu não era líder até então, né? Eu era liderada. Uhum. E aí segui na questão também de fazer junto com o louvor, dentro do espontâneo. E aí surgiu o interesse de que preciso melhorar, preciso aprimorar. E fui fazer aulas à parte. Só que aí não me reconheci no balé, aquela coisa enrijecida. Fui para o contemporâneo porque é muito mais... Sim. Acaba agregando mais no que a Sim. gente faz dentro da igreja, né? Tanto que as meninas brincam muito que hoje eu uso muito let it go. Quando vai pro chão, Nayara vai fazer o let it go. Mas assim, e nesse intervalo, o que me segurou muitas vezes foi o ministério. Não aquela questão de que, só tá indo na igreja por conta do ministério. Sim, Não. entendi. É por conta do temor mesmo Sim. que as coisas iam apertando. Até que aconteceu vários fatos na minha vida que fez com que eu saísse um pouquinho do trilho. Sim. Mas quando você tem um chamado, você tem uma marca, não adianta pra onde você corre. Deus te puxa de volta, assim quando você se dispõe com o coração. E quando eu falei, já deu, já chega, né? E Deus falou assim, já deu a hora também. Voltei. Quando eu voltei, aí eu assumi a liderança da colheita, que não tinha o nome ainda, colheita, né? Uhum. Foi colocado depois. E aí, sigo até então. Aí fui para as crianças, aí começou com uma turminha pequena, que era só de 8 para mais velho, aí as pequenininhas queriam também. Eu falei, vamos abrir uma turma só para testar. Pois aí a gente tá seguindo aí com essas crianças, tanto que tive que dividir o grupo em 3, porque aumentou bastante, então hoje tem 3 faixas etárias para poder cuidar, e tamo aí. Amém. Então, pelo que eu entendi, vocês nasceu essa questão da dança dentro da igreja já. Vocês não participavam ou não faziam nada de dança, né? Porque que nem no meu colégio, nos anos 80, os homens tinham que fazer judô e as meninas tinham que fazer balé. Era a grade curricular, né? Então muitos dali saíram para dançar, outros para o esporte do judô porque foram encaminhados dentro da escola, né? Vocês não, vocês começaram a dançar porque já estavam na igreja, é isso? Não, E a minha mãe e minha avó sempre falam que eu sempre amei dançar. Só que por conta de eu me converter muito cedo, então eu não tive esse tempo de balada, de sair pra dançar, não tive isso. Não, mas escola de dança, por exemplo, antes, Só que assim, né? antes, quando eu era bem pequenininha, eu fiz um fez. balézinho, minha mãe colocou, né, assim, participava na escola. Só que aí, até então, a minha mãe não levou isso adiante. Né, de pagar e me fazer uma... Entendi. Não investir, né? Até então eu só fiz quando eu era bem pequenininha. Só que eu já gostava muito, muito mesmo. Tanto que eu me converti, mas aí foi aquele processo de tirar, né, o mundo de dentro da gente. Que aí até então eu ainda ouvia as músicas, ainda gostava. Foi todo um processo. De eu entender o que era mesmo ser um cristão, de estar na presença de Deus. E depois eu só fui fazer
balé, procurar fazer quando eu comecei a trabalhar. Até então eu falei assim, nossa, agora eu tô trabalhando, agora eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. E aí a gente começou a procurar, e é como ela falou, vem a necessidade, né? Porque você começa a dançar, você começa a fazer as coisas, você tem coisa assim que você não consigo, não vem. Vou fazer uma dança, não vem um passo na mente, não vem, eu tenho que procurar, eu tenho que pesquisar. E aí foi quando eu e as meninas que dançavam, a gente começou a procurar pessoas já capacitadas, professoras, e aí a gente ia assim, a gente ia se capacitando em pessoas que já sabiam fazer, né? Entendi. Hoje o Ministério de Dança, ele vem crescendo nas igrejas, né? Não é mais a dança na igreja, hoje é um ministério, né? E um ministério respeitado. Você começou com 15 anos, né? Quando deu 15 anos, através do teatro, você começou a dançar, a fazer a parte da dança. A gente fazia aquelas apresentações e a Nayara, infantis, pelo que eu entendi, né? foi através do louvor, que agregou e começou um ministério chamou o outro, Sim, né? sim. Um estava no Ministério de Teatro, outro no Ministério de Louvor. Eu participei também do louvor. E aí nasceu, o Ministério de Dança na igreja. Foi daí que nasceu o Ministério de Dança na igreja de vocês? Através do louvor, agregando com dança. E através do teatro, agregando a dança no teatro. Foi mais ou menos por aí que começou? Assim, a gente sempre fazia algumas coisas infantis. A tia sempre chama a criançada para se apresentar. Até então eu sempre fui muito tímida. Então era um bloqueio para mim estar lá na frente. Mas assim, com a ajuda de todas as tias, eu agradeço todas as tias que falavam, não, você vai fazer. E aí então a gente vai, né, desenvolvendo e aí a gente vai perdendo um pouco a vergonha. Essa dança com 15 anos foi uma dança que eu apresentei no Dia dos Pais, aquela música da Ana Paula, Diante do Trono. Vamos fazer? Vamos. Nossa, eu lembro dessa porque foi algo assim que impactou muito, né? E aí a igreja levantou, a igreja tava glória a Deus, a igreja chorava. Então aquilo me impactou muito, assim, é algo que Deus usa. Então foi receptivo. Entendeu? E no seu caso, não era? No meu caso foi porque só tinha gente de criança. Como que a gente vai agregar o Ministério Infantil dentro de uma congregação? Porque era uma igreja muito pequena, né? Era a congregação da matriz, enfim. E aí, vamos ver o que vai fazer. E aí surgiu a oportunidade, a gente chegou a ir para uma outra igreja e viu a ministração dos jovens, né? Das meninas lá, jovens. Uma olhou para a outra e falou, por que não? Vamos ver o que vai virar. Só não sabia que ia ter que cantar. Mas deu certo naquela época. E aí, a partir daí, foi realmente aflorando. E quando eu fui para outra igreja, lá não tinha, inicialmente, o Ministério de Dança. Aí veio uma professora, né, que era membro da igreja, e em um evento ela instigou isso e foi surgindo. Porém, na época era muito Ctrl-C, Ctrl-V, que eu falo para as meninas que eu não sou adepta. A Carla também não é, né, porque a Carla sempre vem com uma inovação aí. Mas assim, como eu gostava de dança e já tinha feito parte, então eu entrei nesse ministério, só que eram coreografias já preparadas de outros ministérios, mas a gente fazia também a administração esporádica. E aí, com o tempo, realmente foi criando o corpo e formalizando o ministério, principalmente quando mudou o pastorado, né? E veio essa mulher de pastor que falou, não, pera lá, vamos reestruturar alguma coisa e eu vou te ensinar alguns pontos de liderança. E aí foi quando a gente foi começando a realmente criar esse corpo dentro do ministério. Quando eu fui para Crescer, já foi um caso diferente, porque lá já tinha um corpo formado. Sim. O pastor Luiz Carlos, a pastora Raquel sempre apoiaram o Ministério de Dança. Sim. Isso é muito importante, né? O pastor apoiar o Ministério de Dança. Isso é fundamental. Porque se a gente não tem apoio da liderança, pastor, é complicado, porque você já cria essa resistência e até mesmo o corpo de membros não recebe, já é difícil. Já é difícil, né? O membro hoje, não sei se hoje, como é que tá, nós vamos entrar nesse assunto, mas como eu posso dizer, a igreja receber a dança, é o que eu falo, uns gostam, outros um pouco e os outros criticam. Detestam. Detestam, né?
E lidar com isso já não é fácil. E se o pastor não apoiar, fica quase impossível você ter um ministério desse porte, né? Com bastante crianças, jovens, né? Tá gostoso o papo, mas daqui a pouco nós vamos entrar nos assuntos polêmicos. Já até imagino. Mas assim, dentro da vai Crescer... dar uma apertadinha. Já até imagino. Deixa eu até me ajeitar aqui. Mas dentro da Crescer foi uma coisa muito interessante, porque a resistência que eu tive foi realmente do grupo em si. Tanto que tem uma específica lá que não gostava de mim de jeito nenhum. Hoje, ela voltou para o ministério agora, não é agora, mas ela agora, na minha liderança, ela retornou ao ministério e pensa numa bênção. Tanto que ela chegou a trabalhar com meu marido um período, então ela ficava dentro da minha casa, porque eu sou psicóloga. Sim. E atendo home office, né? E quando é presencial, também atendo numa sala em casa. E o meu marido, ele tem uma empresa de marketing, então ele também trabalha home office. E ele contratou ela para trabalhar com ele. Então eu tive que me retirar do escritório para ela entrar. E a gente teve essa convivência, a gente até brincava, né? Nossa, quem diria, vou falar o nome dela. Quem diria, hein, Letícia, que você nem olhava na minha cara, porque criou-se essa resistência. Sim. E depois eu conversando com a líder da época, assim, que eu sempre falei para ela que ela foi uma mãezona, a Bruna. Quando eu entrei, ela já foram falar para ela. Como eu vim de uma liderança de outra igreja. Difícil. Toma cuidado, porque ela vai tirar teu lugar. Toma difícil, cuidado, porque difícil. ela vai tirar. E quando eu fui pra Crescer, o que eu fiz? Me fechei. Até na hora do louvor, eu me lembro como se fosse hoje. Como é uma coisa que mesmo quando você não dança, você flutua, Sim. eu sentava e me encolhia. E aí o pastor Luiz Carlos pegou e falou assim, você não tem um estudo pra dar pra dança? Eu falei, tem. E foi o livro da Gisele. Eu falei, eu tenho. Ele falou assim, então a gente vai parar tudo, porque tinha das crianças ainda na época, e você vai trazer esse estudo para eles entenderem realmente o que é a dança. E foi daí que eu entrei, mesmo sem dançar, mesmo sem fazer parte do grupo de dança ainda, o pastor Luiz Carlos me deu essa abertura. E aí eu dei esse estudo e no final a gente fez uma ministração, e aí barreiras começaram a se quebrar, e aí eu fui inserida no ministério. E aí foi deslanchando, eu como liderada. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí no meu retorno, depois do escorregãozinho, aí eu voltei... Fiquei um tempo, claro, me reestruturando, porque tem aquele momento de você... Sim, né, claro. de voltar. Claro. E aí a Bruna já não estava mais podendo ficar com a liderança, e o pastor repassou a mim. Aí foi onde que a gente foi reconstruindo tudo de novo. Muita coisa que eu aprendi com a minha antiga pastora, muita coisa que eu aprendi com a Bruna. E a gente vai aprendendo na caminhada com as meninas, enfim, com tudo que vai acontecendo também. Somou, né? Não foi somando. E assim, o Salmo 149, 3, ele fala assim, né? Louve ao Senhor, louve o nome do Senhor com dança, né? Ele é uma adoração, louvem também com tamborim, com danças, acho que um outro salmo aí, se não me engano, 150, vai falar a respeito disso. Sim. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que motivou transformar a dança em uma forma de adoração na igreja? Porque não é só dançar. Não é uma dança. É uma adoração. Então, da onde veio essa motivação e como vocês fizeram isso? Como que vocês fizeram a igreja entender que aquilo que nós fazemos no início do culto junto com o louvor não é só uma dança? É uma forma de adoração. Como é que foi isso? Na igreja que eu fui líder, né, por um bom tempo, uma das meninas que faziam comigo, ela disse uma vez uma coisa que ficou gravada na minha mente. E hoje a gente usa realmente tendo essa visão. Ela, conversando num ensaio nosso, a gente se preparando, ela falou assim, eu tive uma visão muito linda, aonde realmente as águas do trono desciam do céu, passavam pelo louvor, vinha por nós e jorrava na igreja. Então, assim, isso ficou marcado. E dessa forma que ela passou essa mensagem, a gente começou a ter um outro entendimento. Que a nossa função, a começar pela liderança, obviamente, quando tem esse apoio, o que você tem que passar para a igreja, porque muitos acabam vendo a dança como entretenimento no meio da igreja. Pronto. Ai, que meninas lindas, ai, que fofa. Ou outros falam assim, ai, gente, eu sei pra quê, atrapalha tudo. Ridículo. Pronto, tem. Ah lá, pra que isso, gente? Precisa disso? E quando a gente vai ouvir alguns estudos e algumas coisas, a gente... Não, porque na Bíblia fala isso, porque na Bíblia fala aquilo. Gente, a gente não tá pra discutir. A dança, ela é uma adoração em forma de movimento. Sim. Assim como você vai ministrar uma palavra e você
profere palavras do que está na Bíblia. Então existe uma preparação. O que a gente tem que ter como entendimento para as pessoas entenderem que a dança realmente é essa adoração, é essa mensagem passada através dos movimentos, é a preparação no secreto. Legal. Sim. E aí, Carla? O que te motivou a trazer até a então, dança como adoração? A gente fazia só as apresentações, vamos ensaiar para poder se apresentar. E aí depois a gente teve esse entendimento. Não, a gente faz parte da adoração. A gente está aqui para também chamar a presença de Deus. Então, nós somos ministras e vamos ministrar através da dança, né? Então, assim, a gente escolheu a dança como um instrumento para estar ali junto, inserindo a adoração. E a gente teve esse entendimento, vamos começar a fazer, então aí a gente começou com o espontâneo, que é aquela coisa de, né, ter uma ordem, vamos todo mundo copiar uma e tal, vamos ensaiar, vamos todo mundo fazer uma coreografia, então a gente foi se ajeitando. Mas até então a gente começou a entender isso, e eu fazia parte de um ministério também bem grande, e me incomodava muito, porque até então as meninas só pensavam nisso. Eu gosto dessa música, vamos fazer essa música? Nossa, muito bonita essa música, vamos fazer? Fica legal assim. E até então eu já tinha alguma coisa assim, diferente em mim que, tá alguma coisa errada aí. A roupa. Aí já discutia, porque uma queria rosa, outra queria azul, outra queria... Era aquela bagunça. E a líder falava, até então ninguém ouvia, e aquilo começou a me incomodar. E aí, então, um belo dia eu sentei no meu sofá, de manhã eu fui fazer minha devocional, falei, Deus, não sei, é só isso mesmo? Né? Só. Falei, não, alguma coisa o Senhor tem pra mim. O que é? Né? E aí eu pensei em tudo que a gente fazia, né? Era do retro, projetor, a pessoa é tão velha que era do retro. Folhinha. Não dava certo, porque as letras ficavam assim, ó. Eu ficava me mexendo assim no retro, gente, que não é meu lugar. Cantei, e até no Ministério Infantil fiquei. E aí eu sentei e eu falei assim, Deus, o Senhor tem alguma coisa, né? Vamos. E aí então foi quando eu abri a Bíblia em Jeremias 1, né? E aí ele fala sobre o profeta e tal, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E aí eu comecei a entender. Falei, opa, a dança não é o principal. A gente tá ali para usar a dança. Para fazer, para profetizar, para curar, para libertar. Então, Deus começou a vir e eu falei, então é isso. Então, aí começou a mudar nisso. A gente começou a dançar junto com o louvor, mas ali, a gente orando, a gente dançando, a gente profetizando, junto com o louvor. Então, vamos dizer, tudo junto, né? Não tem essa, aqui a dança, aqui, né? Não, nós estamos ali todos juntos para poder chamar a presença de Deus, para poder profetizar. E quando tem as apresentações, não sei se você ainda faz apresentações, né? A gente tem essa ideia, já não é mais, a música que eu gosto, a música que... Não, qual é o tema? O que Deus quer falar? Deus está me incomodando nisso. Deus quer falar isso. Então a gente acaba sendo usada através da dança. Ô, gente, e assim, ó, vocês podem conversar entre vocês aí, isso aqui, por que nós trouxemos? Por que eu pensei nisso? Porque através desse podcast, muitas igrejas vão abrir a mente para o Ministério de Dança. Muitas igrejas hoje ainda são fechadas para isso. Não entra, não faz, não quero, isso não é de Deus dentro da igreja, isso é só fora da igreja. Então, se vocês quiserem fazer um tipo de um workshop aqui e ir colocando a forma de trabalhar, você vai ajudar muitas pessoas também hoje que estão começando um ministério de dança e eles estão um pouco perdidos. Essa é o nosso intuito aqui, desmistificar o ministério de dança, como adoração, como parte integrante, como eu sempre falo para os meninos do louvor da nossa igreja, falo, vocês são parte importante dentro da igreja, porque é o primeiro contato que as pessoas têm com a igreja.
começa o culto, o primeiro contato que eles têm é com o louvor. Se o louvor estiver desalinhado, se o louvor não tiver bem ensaiadinho, sem unção, automaticamente você já vai quebrar, metade do culto fica ali. E como Sim. as meninas também. Através da dança, eu acredito que vai impactar muita gente, que nós vamos falar sobre isso também, né? Então, nisso que você falou, Carla, você sempre soube que tinha um chamado ou foi algo que surgiu com o tempo? Qual chamado? Chamado para o Ministério de Dança, chamado para liderar. Você sentia isso? Vocês sentiam isso? Que vocês tinham esse chamado? Porque eu vejo que vocês têm um chamado. Porque a gente sai um pouco do caminho, Deus pega pelo colarinho, deixa um pouquinho. Parece um bonequinho na mão dele, né? A gente acha que tá ganhando. É muita sabe. teimosia, pastor. De repente ele pega assim, ó, pela gola, e aí ele coloca a gente num lugar que não era para ter saído. E aí tudo começa a acontecer. Então você sempre soube que tinha esse chamado de líder de ministério de dança, ou foi com o tempo? Eu, assim, com relação a ser líder, é uma coisa que ainda Te pega. já fui líder uma vez. Dessa vez eu, né, tô dançando sozinha, mas eu tenho a Mirella que dança junto comigo. Às vezes eu pego algumas meninas para dançar. E ser líder eu já sei que é uma coisa assim, meia, assim, é um peso, né? Porque é uma responsabilidade. Então, assim, com relação a isso, Deus ainda vai trabalhando. Mas, assim, com relação ao ministério mesmo, a estar ali, a dançar, é algo assim que na minha caminhada, sempre as pessoas falavam assim, não, assim, falava até que você dança muito bem, tal, isso é seu chamado, mas mais profundo, assim, já vieram pessoas e já oraram nos meus pés, pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram, e oraram, nossa, eu tô vendo, Deus tem algo lindo para você, e através da dança e tal. Então, assim, foram coisas que foram se confirmando, né? E Deus também sempre ali respaldando na palavra. Então, é algo que vai se confirmando. Mas é igual eu falei, assim, a dança é algo que a gente usa para fazer o chamado que Deus tem para nossa vida, né? No meu caso, assim, Deus já usou fora da dança também. Tipo assim, vai ali, fala com fulano, abraça ciclano, né? Fala algo que eu quero falar com aquela pessoa. Então, e a dança é um outro meio também. Então, assim, Deus acaba que cada dia ele vai ali te respaldando naquilo. É igual ela falou. O que a gente mostra ali é uma coisa que a gente vive antes. Né? É uma coisa ali no secreto. Então, assim, a gente tá ali só transbordando aquilo que a gente já ouviu de Deus, aquilo que a gente já buscou, né? Mas, assim, cada dia é uma evolução, uma coisa pra gente aprender a mais aí. Eu lembro que na amostra, que a gente fez a amostra de dança ano passado, e a Carla participou, né? Todo mundo ficou apaixonado com a Bíblia dela, Não, com a ministração. A Carla, eu vou te contar. Só que eu falei pra ela, porque eu que preguei na amostra, né? Eu falei pra ela no final, chamei todas, né? Uma de cada ministério pra ministrar a música que ia ser cantada no final. E eu falei pra Carla, próximo eu quero ver você com as meninas, liderando. E eu tô vendo que você ainda tá assim, calma. Vou contar pro teu pastor que você tá fugindo, viu? Mandar uma cartinha pra ele. Mas é assim, né? O potencial, quando a gente tem um potencial, a gente sempre às vezes fica com um pouco de medo de colocar ele em prática, né? E agora eu quero fazer uma pergunta para Carla, para Nayara, que é muito pertinente. Qual é a diferença entre dançar bem e ministrar em dança? Qual que é a diferença? Na minha visão, pastor, dançar bem é quando você tem as técnicas e faz e acontece, o seu plié é maravilhoso. Tem uma menina, a Ana, eu lembro até hoje, ela é um exemplo de dançar bem e ministrar bem. Ela veio crua, eu lembro até hoje, eu não sei se eu estava grávida já, e ela foi não estava grávida ainda, mas eu não fui numa vigília que teve na igreja.
E ela foi tomada pelo Espírito Santo e nisso ela começou a dançar no meio da oração. E pensa numa menina que o que ela não gosta é você colocar ela no holofote. Ela gosta de ficar tudo escondida. A Ana Laura, uma peça rara. E nessa vigília, ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela começou a dançar. Mas a Rebeca, de cabelo enroladinho, ela já tinha falado assim, tô convencendo a Ana Laura, tô convencendo a Ana Laura. E ela, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. O Diego chegou em casa e falou assim, Deus pegou a Ana Laura de um jeito que você tem que ver aquela menina dançando. Beleza, com muito jeito, muito jeito, muito jeito, sem técnica nenhuma. Falei, vamos. E sempre quando as meninas vão iniciar na dança, elas passam por um período de preparação. Então, foi até um acordo que eu e o pastor Luiz Carlos conversando, é de 3 a 6 meses ali só, frequentando ensaio, participando de toda a preparação, entendendo como é o processo, entendendo a responsabilidade que é estar no altar juntamente com o louvor, enfim, a parte espiritual também. E aí foi o dia dela dançar, estreando, em pleno domingo. Eu lembro até hoje, essa menina saiu do meu lado, eu dei sinal pra ela, ela saiu rodopiando igual um peão, quase bateu na Maria, que é a ministra de louvor. A Maria fez até assim, assustada, e ela se jogou no chão. E eu vi todo mundo assim, intacto, tipo assim, o que aconteceu com ela? Tá bem? Será que ela tá bem? E vieram depois, ela toda envergonhada, vieram depois e perguntaram. Mas depois fluiu tudo, mas daquele jeitinho. Hoje, pastor, ela consegue ficar de ponta numa sapatilha meia ponta. Caramba. Ela flutua, ela parece uma pena. Mas pensa numa ministração intensa, onde você sente a presença, sente o Espírito Santo ali se movendo. Então, assim, o meu entendimento é, dançar bem não é o suficiente. Você tem que buscar técnicas, sim, assim como eu fui fazer, buscar um músico. O músico precisa aprender a tocar um instrumento. Um cantor precisa... Por que eu parei de cantar? Porque não... Eu fiz aula de canto. Quando a gente entende que aquilo não serve... Não é o chamado, só foi naquele momento e acabou. Eu toco 2 instrumentos. Sino e campainha. E o sino ainda não sai muito bem. Não sai muito bem, não tem muito. Tem que saber a hora de. Não tem. Não dá muito, não. Campainha eu vou bem. Agora no sino. Eu fiz aula de canto. Sentei lá, sabe quando você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não, a gente quer se enfiar num quadrado que não cabe a gente. Então, pra mim, pastora, a diferença de dançar bem e ministrar realmente é essa questão de você ter o conhecimento, mas ter a falta da unção. Então tem que ter esse conjunto, porque senão você não consegue realmente passar a mensagem que você deve passar. Ô Carla, como encaixar a dança no contexto bíblico e espiritual no culto? Como fazer isso? Como faz isso? Eu creio que é uma coisa assim muito levada pelo Espírito mesmo. Assim, você tá em intimidade, né, com o Espírito e antes eu não sei se você faz assim, mas vai tocar o louvor, eu escuto as músicas antes. Sim, porque vocês dependem se vocês dançam de acordo com que o louvor vai tocar. Vai tocar. Então, na verdade, vocês não escolhem as músicas, não é uma apresentação. No momento vocês do louvor, vão não. encaixar o contexto bíblico quase na hora. Mas não, assim, eu não sei se aconteceu ou se acontece na tua igreja, porque na minha acontece. Muda do nada. Recebeu a lista do ministro lá, gente, ó, essa é a sequência, e aí a gente chega antes, meia horinha antes, prepara toda a estratégia, mas eu sempre falo para as meninas, subiu é Espírito Santo, e sempre eu direciono elas, mesmo quando eu tô lá embaixo, eu sou muito mandona, mas mesmo quando eu estou lá embaixo, eu sempre falo para elas, fique atenta ao que o ministro vai ministrar, porque às vezes, dali você sabe que vai trocar música, mas já chegou a vez de você falar assim, ó, essa, na hora que você sobe o ministro, ai, meu Deus. Uma olha pra outra, só faz assim, vezes. ó. Só vai na dispensação do prazo. Várias vezes. Mas assim, o certo. O que teria que ser. Eles dão os louvores pra gente ouvir. Pode ser que mude, porque não deu tom, alguém não alcançou a voz e tal. Tem essas coisas, né? Os contratempos deles também. Mas a gente escuta os louvores. Eu faço assim, né? Eu escuto e aí até então eu penso tal música, eu posso usar tal objeto, posso fazer tal coisa, tal passo nessa hora. Por mais que eu dance sozinha, mas eu tenho um direcionamento daquilo que vai ser feito. Então, eu ouvindo aquelas músicas, ali Deus já tá ministrando o que vai ser ali. Bom, a música fala de cura, ministra cura. Né?
E se no momento que a gente tá também, talvez a gente nem esteja nesse pensamento, mas você ali dançando, Deus fala contigo ali mesmo. Então, assim, do nada possa ser que Deus peça para ministrar a cura, para Deus para ministrar uma libertação, ou para a gente pedir para que o Espírito Santo venha e desça com fogo. Então, assim, ali Deus vai ministrando e a gente vai ministrando conforme Ele vai ministrando no nosso coração, né? Desce, dança lá embaixo, Aham. vai lá embaixo e dança. no meio Então, da assim, igreja. Anda pelos corredores, né? Eu acho Entendeu? muito Então, interessante isso. a gente tá ligado. É encaixar o texto bíblico Sim, na ministração. sim. Isso é muito legal. E em questão, a Nayara, ela já deu uma deixa ali, a preparação espiritual, como que é? A preparação espiritual da sua equipe, antes de ministrar, isso é antes de ministrar. Como que você se prepara, como que você prepara a sua equipe? As No meninas dia, têm, né? Na hora. têm o individual, porque assim, glória a Deus, né, que estão mandando antecipado. Então as meninas costumam realmente ouvir um pouco do que a Carla disse, ouvir tudo o que Deus quer falar com aquilo, e a gente vai, chega às 5h30, né, que o culto começa às 6, vamos preparar, o que que vocês, aí eu pergunto para as meninas, né, o que que vocês estão vendo sobre essa música, o que que pensa. Tem músicas que a gente faz uma estratégia, um Sim. pré-refrão ali, um acessório que vem a casar, mas e tem um momento de oração. E uma das coisas que a gente adquiriu há um tempo atrás é a gente ora antes de subir, e quando finaliza a gente também ora quando termina de ministrar. Justamente porque a gente sabe que estar ali na frente, você está na frente da batalha juntamente Sim. com o louvor. Então, durante a semana, e uma das coisas que eu sempre falo nas minhas orações é oração e vigilância. Por quê? Porque não adianta a gente subir lá e entregar tudo que a gente tem, realmente passar a mensagem que foi necessária em toda essa preparação de oração, meditação nos louvores e atenção no que o ministro está ministrando, e às vezes ali você pega o que você vai ministrar para a igreja para ter esse conjunto juntamente com o louvor, e quando você descer, você ficar desarmado e as brechas se abrirem e... Infelizmente, o inimigo vira atacar uma pessoa, como acontece em qualquer ministério, Sim. e isso vai disseminando no meio de nós. Então, Correto. a gente também criou essa rotina de pós-ministração também orar para que todas as brechas sejam fechadas, que venha a proteção de Deus, que a gente venha permanecer vigilante. Então, assim, a preparação espiritual é realmente essa unidade, essa busca, né? Antes, cada um no seu secreto, e quando chega, a gente faz aquela junção de tudo para realmente ter aquilo para passar para a igreja. E vocês com o grupo, em questão de preparação, qual é o incentivo? Como incentivar a equipe, o grupo, né? Porque nós sabemos que o líder é aquele que faz. E aí os seus liderados vão ver o líder fazer e vai fazer também. Como é que é para incentivar em questão a oração, jejum, devocional, aplica isso com as meninas, com o pessoal do louvor, do Ministério de Dança? Eles jejuam, eles oram, tem algum devocional que eles mandam para vocês? Como a que gente tem ensaio toda semana, né? Que é uma das coisas que a gente, até mesmo para criar esse vínculo, essa familiaridade entre nós. E é interessante porque a gente começou ontem, nossos ensaios de quarta. A Ana Laura, essa pessoinha rara que eu falei, ela estava me ajudando no Florescer, na época que eu estava no processo de gestação. Esse ano ela começou a faculdade e não pôde dar continuidade, mas ela deixou uma tarefa, principalmente com Florescer as adolescentes, de ler um capítulo para cada ensaio e comentar sobre. Colheita já tem uma vez por mês um livro que a gente escolhe, um mês é um antigo, um mês é um novo, para fazer uma discussão da Bíblia ali. E legal, é muito legal. muito legal. É muito legal porque a gente tem as meninas polêmicas, né? Não, mas eu não acho isso, polêmica, não acho daqui a pouco nós vamos começar com polêmica. Ei, olha lá, tá ameaçando de novo. Eu gosto disso. Então, assim, a gente tem uma vez por mês a gente tem um mês inteiro para ler sobre esse livro e a gente comentar sobre, mas ainda estava sentindo falta. E aí a Bia, em uma que é a palestrante que vai dar workshop pra gente, que a Carla vai mais uma vez, graças a Deus, é uma excelente ministra também de dança e ela tem muito ensinamento e ela
num grupo de liderança, ela colocou. O que você tem feito para preparar realmente essa questão? Parecido com a pergunta que o senhor fez. E eu falei, peraí, eu estou aplicando a questão da palavra diária nos ensaios com Florescer, que é os adolescentes, e não é porque a gente tem um estudo uma vez por mês que isso também não deva ser aplicado também para a gente, para ter aquele momento de comunhão, de compartilhar juntos ali. E aí eu trouxe isso para as meninas, a gente iniciou ontem. Só que assim, claramente que a líder, ela tem que tomar a iniciativa, mas ela também tem que ensinar seus liderados. Então tem toda uma escala ali. Eu comecei, mas amanhã é você, depois é você, depois é você. E assim a gente vai instruindo. Então tem essa questão também que a gente faz. Sempre em época de eventos, próximos eventos, porque, por exemplo, a dança ela colocou uma coisa que o pastor tinha, a pastora no caso, um sonho antigo que nunca conseguia colocar em prática. E a gente já está indo para o 4º ano de musical de Natal. Só que a gente não fala realmente aquela coisa de, nascimento de Jesus, não. A gente realmente cria toda uma história. Eu venho eu escrevo a história, envolvo todos os ministérios da igreja. Se a gente vai ministrar em uma igreja fora, ou se vai ter um evento como foi a mostra de dança, a gente entra em propósito, a gente entra em oração. Passamos por alguns períodos onde brechas foram abertas e a gente precisa fechar, então a gente também entrou num propósito de jejum e oração, cada dia era cada um fez o seu propósito de jejum, então assim, sempre de tempos em tempos a gente está se alinhando, tanto em propósito de oração, quanto em propósito de jejum, essa questão também de estudo da Bíblia, palavra, então a gente vai se alimentando assim também em conjunto, fora, cada um em casa também. Sim. E aí, você já teve uma experiência, vocês já tiveram uma experiência marcante enquanto estavam ministrando, enquanto estavam dançando, já tiveram uma experiência assim, impactante, que marcou? Ou alguém ser curado, alguém... com relação assim, eu já ouvi, assim, Ou testemunhos. você sentia algo diferente, você fala assim, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Isso acontece várias vezes, assim, no momento do louvor. Que bom que é natural isso. Fico feliz. Não, assim, a gente tá ali e do nada você nem aguentar dançar. Você só ajoelha e começa a chorar e você fala, a presença de Deus é linda. Mas assim, com relação às pessoas testemunharem, já ouvi assim, nossa, Carla tava dançando, nossa, como eu senti a presença de Deus, né? Fui tocado, e assim, curado. por pessoas que entendiam, igual ela falou, que a dança era só uma coisinha, né? Um passo, não, vamos pôr elas ali para poder dar um tempo, não. Ela olhou e falou, Carla, eu realmente senti a presença de Deus através de vocês, né? E uma agora foi recentemente, eu montando ali a coreografia para poder dançar no culto de mulheres, e a menina falou assim, nossa, Carla, como Deus te usa através, né, das coreografias, daquilo que você vai... movimentos. Nossa, tudo que eu tava pensando é exatamente isso, Deus falou muito comigo. Então, assim, e eu falei assim, não vou dançar. Não vai dar tempo de ensaiar, não vai dar tempo de fazer nada, uma não pode, outra não sei o quê. Acho que não vou deixar pra próxima. E aí Deus ali, né, faz. E aí ela já recebeu aquilo e ela falou, nossa, é exatamente o que eu tava conversando com Deus. Então, assim... pelo a gente dançando e pelos tempos, sempre tem alguém que vai falando, assim, né? Tem duas experiências, assim, que foram marcantes pra mim. Na verdade, uma foi que Deus me deu o direcionamento que eu estou vivendo hoje. Na época eu falei, para com isso. Que foi com aquela cantora, ela chama Nayara também, aqui de Rio Preto. Eu esqueci, é Na alguma coisa. E teve um evento de 24 horas de adoração, não foi na minha igreja, e eu dançava no ministério, né, na dança, não era líder, e foi uma hora de adoração e era um grupo paralelo da igreja, não era um grupo de louvor, era um grupo paralelo, que ia em retiro e nesses lugares, e eu dançava com eles. E foi uma hora batidão eu dançando, e tipo assim, era de madrugada, não tinha nada ali. E mesmo assim, tinha um tapetinho no meio do caminho ali, só eu que dancei, porque o restante não tinha uma ministração de dança. Terminei, vim, e a cantora veio, né, que estava responsável lá, ela falou assim, você vai cuidar, e eu não era líder, e tava fugindo disso. Então já fui fugindo também. Né? Ela falou assim, você vai cuidar de muitas pessoas,
dentro do ministério. E eu assim, mas eu não sou a líder mesmo, não tô nem aí, né? Então você vai deixando. Mas aquilo ficou marcado na minha cabeça, só que também a gente esquece, né, que existe o tempo para tudo e você acha que não vai mais cumprir. E chegou um momento que hoje, quando o pastor pergunta quanto que tem no florescer, eu falei, pastor, tem mais de 50. Ele, mais de 50? E na colheita, eu falei, pastor, a gente saiu daquele... Porque sempre era assim, 3, 3, 3, saiu uma, ficava 2. 3, 3, 3, 3, saiu uma, ficava 2. Não saía de 3. E hoje a gente tá com 9, né? Sim. Tem uma em Sim. treinamento e 8 ativas juntamente comigo. E isso marcou demais enquanto eu ministrava. E ela falou, né, a respeito da ministração, tudo o que foi falando ali, o que Deus trabalhava através do que enquanto eu ministrava. E depois teve uma situação numa igreja que não era nem a crescer. Eu já era líder tudo, mas eu fui ministrar em uma outra igreja convidada. E ao ministrar, que é onde a gente fica ligada no espírito, e ao ministrar eu fui até a pastora e comecei a ministrar como se eu estivesse tirando algo do coração dela. Então eu comecei a tirar do coração dela. Só que sabe quando você faz assim, você fala assim, Deus, eu fui porque o Senhor mandou. Mas assim, meio Não sem sei nem o que entender, tá passando. mas você sente paz porque sabe que foi direcionado. E depois ela chegou e falou, você não tem noção a angústia que eu estava sentindo e a tristeza que eu estava Meu sentindo. Deus. E toda vez que você fazia o movimento com a mão, aquilo ia me trazendo alívio, ia me trazendo alívio. Que legal. Sem contar quantas vezes a gente sobe no altar também, às vezes com um peso, às vezes angustiada com algo. Sim. E quando você fala assim, Deus, eu sou serva do Senhor, estou aqui para entregar. Não importa o que eu estou passando fora Várias daqui, mas me vezes. usa. E quando você desce do altar, você faz assim, obrigada, Senhor. Então, assim, são experiências que você vai vivenciando quando você realmente está no direcionamento e no lugar que Deus te colocou, fazendo aquilo que Ele te chamou. Amém. Vamos pro brabo? Vamos. Então vamos começar. Foi só pra Bom, aquecer, então. Como equilibrar técnica e unção? Porque assim, gente, tem gente que quer dançar. Tem gente que quer, que gosta, que vê. Mas, como se diz, não tem equilíbrio, talvez ritmo, não tem ritmo. Porque, assim, ó, em 1 Samuel 16, no versículo 16 e 17, vai falar assim, ó. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Então aqui, ó, o servo disse assim, ó, eu acho que se alguém vir tocar a harpa, o espírito maligno vai sair do senhor. Ele falou assim, gostei da ideia. Então faz assim, ó, na tua cabeça é quem toca, na minha é quem toque bem. Sim. Então as coisas para Deus, ela tem que ser feita com excelência. E como líder, como liderar, você tem que chegar em alguém e dizer assim, filhinha, você não quer tocar o violão não? Uma harpa, né? Uma bateria, um teclado, olha que lindo o teclado. Como fazer isso? Como? Porque assim, ó, precisa disso. Precisa. Vamos falar assim, ó. No ministério de vocês, precisa saber? Ou só o cantar no chuveiro, como muitos cantam no chuveiro e quer cantar lá na igreja? Como que é isso? Como que é isso, Nayara? Como que é isso, Carla? Como lida com isso, vocês como líder? Como é que fala? Vocês deixam participar? Igual o senhor falou, tem gente que gosta, que acha dançar. bonito, né? E aí você fala, não é só isso. Eu acho que assim, na palavra de Deus diz mesmo, que tudo que você for fazer, que faça bem, com excelência. Então assim, eu aprendi muito isso, né? Tanto nos outros ministérios que eu participei, por isso que eu saí. Assim, a gente canta, mas não é toda nota que a gente vai alcançar. A minha voz é boa em tal música, mas a outra música, se eu... Nossa, gente, não. Eu participo do coral do musical, porque tá eu e todo mundo. Então, assim, eu entendi isso. Eu falei, bom, isso aí não é meu dom, né? Eu acho que eu vou... Então, assim, a dança é uma coisa que eu olho, eu ensaio, eu consigo fazer. Eu entendo que isso é o meu dom.
não é só porque eu gosto. Mas é algo assim que, tá, você gosta? É uma coisa que você gosta. Tá bom. Nos grupos que eu já participei, já teve meninas que se falavam assim, meu Deus, você vai pra direita, ela vai pra esquerda. É aquela coisa. Aquela sincronia, né? A gente não excluiu. beleza. Até então, vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Era um pouco mais difícil pra ela? Era. Mas ela pegava. Até que a pessoa... Nossa, eu tenho que fazer aula. Mudou da água pro vinho. Ela simplesmente falou, vou fazer aula de balé. Ela fez aula de balé e ela mudou. Então, assim, ela se esforçou a dar o melhor. Então, acho que a pessoa tem que ter essa consciência. Eu vou fazer, eu tenho que dar o meu melhor. Porque é pra Deus. Não é qualquer coisa. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tô aqui, eu tô fazendo. Eu costumo dizer assim, então, sabe que é bom fazer uma aula? Porque assim, na hora do espontâneo, na hora que você for montar uma coreografia, você tem que ter um passo aqui na tua mente. Se você não tiver, você não faz. É igual o senhor. Você vai pregar, no começo talvez tenha sido difícil. Hoje não, hoje é uma coisa mais fluente, que é uma coisa que você, né, Deus vai ali, vai trazendo. A gente é a mesma coisa. Então, assim, Deus vai te abençoar, amém. O Espírito Santo está em você. Recebe, né? Você tá mas cheia. E o domingo? Irmão, não E a separe quarta? você desafinar, mas eu vou cantar Né? pra Deus. Então, Isso. mas na hora que você vai... igual dançar, não é? E é pecado, eu aprendi isso, que é pecado. Você tá fazendo algo e Relaxadamente. tá feio, é pecado. Não é igual você tá lá no meio do povão, batendo palma errado, cantando. Não, aquele não é pecado? Não, porque ele tá ali, ele tá junto com o pessoal, ele tá entregando o culto dele a Deus, amém. Agora, você falar assim, eu vou estar lá na frente, eu vou dançar, vou participar, então se empenha. Então vamos, porque é por isso que às vezes muitas pessoas olham e falam, ridículo isso. Por que tá ali? É por isso que muitas vezes o Ministério de Dança tem essa coisa, né? Quando Nossa, chega não pra tá mim e fala legal. assim, apesar que assim, com o meu jeito, né, não é só minha voz que assusta, meu jeito também assusta. Mas assim, às vezes a menina fala assim, da dança, ai, fulana disse que quer entrar na dança, quer falar com você. Mas fala, manda vir falar comigo. Não, ela perguntou primeiro, que não sei o quê. Beleza, sentou, vai conversar comigo? Eu falo, qual a experiência que você tem com a dança? No Florescer é diferente, porque é a meninada. O florescer é onde cria para colher. Sim, Aí você põe, é isso mesmo. Você põe para cima. Então ali todo mundo vai entender. Agora no Colheita existe a responsabilidade realmente para você não subir no altar ou até mesmo, enfim, fazer o que é proposto ali de qualquer forma e relaxadamente. Então a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa qual que é a sua vivência com a dança? Ah, eu sempre gostei de dançar, dançava em casa no quarto. Beleza, eu não vou matar seu sonho. E aí entra no processo. Por isso que existe esse processo de 3 a 6 meses. Eu não dou tempo determinado. Ai, olha, Lu, você vai ficar 3 meses, vai entrar. Carla, você não, vai ficar 6. Não. É de 3 a 6, não tem um tempo determinado. Por quê? Nessa preparação nos ensaios, você vai me mostrar o seu interesse realmente pela dança. Que você tá querendo ir pro altar pra quê? Pra mostrar seus passos bonitos? Para aparecer ou para adorar, né? E até mesmo a questão de movimentos. O que você tem... porque quando eu fiz aula, o meu professor sempre falava assim, não quero ouvir aqui na aula, não consigo. Você tentou? Tenta de novo. Não conseguiu? Tenta mais uma vez. Então, na montagem de coreografia ou até mesmo no exercício de ensaio, eu sempre vou aplicando isso. E existe no meio do caminho, sim, você vê que é só porque achava bonito. E aí, tem algumas pessoas que eu já convidei para se retirar do treinamento e tem outras que eu permiti ficar pela disposição do coração. Sim, pelo empenho. Porém, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é um assunto muito delicado, porque você está mexendo não só com a criança ou o jovem, a jovem que está ali, mas você está mexendo com uma família, né? Porque às vezes aquilo não é o sonho da criança, mas é o sonho da mãe. Sim. A mãe tem o sonho de ver a criança lá dançando. Talvez não é nem o dom, o chamado daquela criança, mas ela tá ali por causa da mãe. E igreja parece que é tudo mais complicado, né? Parece que é mais complicado as pessoas entenderem as questões. Muito jeito, né? Porque ali
São seres humanos e a primeira coisa que ele faz é bater no gabinete, né? Olha, pastor, a sua líder de dança tirou a minha filha. Não é que tirou, meu bem, é que não tinha condição. É que eu tava dando uma olhadinha. Enquanto as crianças iam para a direita, ela ia para a esquerda. Mas adorar, nós estamos aqui para adorar a Deus. E como tirar isso da cabeça das pessoas? Que a excelência vai te levar em lugares que você nunca imaginou chegar. Como Davi chegou através da excelência. A excelência de cuidar das poucas ovelhas, né? A excelência de Davi nos seus trabalhos, nos seus afazeres, né? E como faz isso? A responsabilidade de uma liderança é justamente você... Eu aprendi muito, porque eu era muito mais direto, vamos dizer assim. Não media tantas palavras. Mas assim como você é moldado por Deus e molda também as suas lideradas ou seus liderados, porque existem meninos também que ministram, você é trabalhado nisso também. Então, assim, eu tomo muito cuidado na maneira de falar, mas mesmo quando eu tento tomar cuidado, as meninas falam que não flui muito não, mas eu tento tomar cuidado a maneira de falar, mas eu sempre prezo também essa disponibilidade. Então, assim, já chegou a vez de ter que tomar algumas decisões dentro do ministério, e às vezes não é nem pela, digamos assim, por não saber dançar ou algo do tipo, mas comprometimento, compromisso, e você chegar e falar assim, então, eu já conversei com você 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e tá na hora da gente buscar um caminho. Em relação eu acho mais fácil lidar com as crianças, porque é uma outra maneira de segmento do que com a juventude. Com a juventude e as mais velhas, porque a colheita, por exemplo, a mais nova tá com 17. A mais velha, 36. Não tem idade, né? E não sou eu. Não é eu. Não tem idade para dançar? Mas ainda assim, não. Você tem que ter disponibilidade e disposição. Eu tenho uma pecinha lá, ela vai me matar, mas eu vou até falar o nome dela, Lara. Ela é um exemplo disso. Ela sempre brinca, ela fala assim, gente, eu vejo a Letícia flutuando, a Ana Laura flutuando, a Rebeca, e eu com meus 2 pés esquerdos, que isso e aquilo, e bururu converseiro. Mas assim, pensa numa menina que se precisar montar um passo, ela tá ali. Se fez um passo para uma ministração que vai ter uma ministração mais centradinha, eu falo assim, querem mudar o passo? Ela, não, vou ensaiar em casa. Chega no próximo ensaio, a menina tá lá, virando. Fazendo e acontecendo. Limitações existem, pastor. Limitações existem. E você tem que saber lidar. E as crianças me ensinaram muito isso. Sim. Porque eu era mais rígida com as crianças. Eu era muito mais... Ou é redondo, não vem com quadrado e nem meio certo aí, não. Nem meio círculo, né? Não. É redondo. Só que oval pra mim não serve. Só que as crianças, por exemplo, elas têm aquela questão de... Principalmente quem é canhoto como eu. Vira pra direita, vira pra esquerda. E tá todo mundo girando pra cá, tá girando pra lá. E aquilo ia me consumindo. Eu falei, não, eu preciso buscar estratégias. Porque é tudo novinho. Então hoje eu grito, vira pro bebedouro, agora pra bateria. E aí fica muito mais fácil. Aí saiu esquerda e direita. Agora tá todo mundo... Entrou... Então né? Assim, você vai buscando estratégias, até mesmo com as adultas, as mais velhas, de que forma melhor quando você olhar, fica limpo. E uma das coisas que eu aprendi também com o meu professor, quando eu vou... Geralmente as coreografias montadas eu não participo, porque eu fico mais... por trás. Não, assim, não, sobe e desce, não, vem pra cá, ó, errou todo mundo, voltou. E elas têm que repetir. E quando eu vou realmente fazer aquela limpa, né, que montou toda a coreografia e vai fazer a parte da limpeza da coreografia, e tá ok, o que eu faço? Eu começo a mudar meu campo de visão. Justamente para aceitar a limitação das demais. Sim. Que legal. Porque a Ana Laura, por exemplo, se você falar assim, curva aí pra mim. A bichinha desce pro chão sem pôr o joelho no chão. Se você pedir hoje, né, pra mim, tem coisa que eu não vou conseguir mais fazer. Pelo meu físico, pela transformação que teve toda na questão da gestação. Eu tenho meninas que têm 3 filhos dentro do ministério e dançam muito bem. Assim, então, assim, tem umas que vai com o pé um pouco mais em cima, outras mais embaixo, mas é o mesmo passo. Então o que você faz? Encontra meio ponto. Gente, vamos só levantar mais um pouquinho, você desce um pouquinho e fica aqui, ó. Cambrê. Tem meninas que descem, que é uma maravilha. Tem meninas que têm dores na lombar. Então vamos meio... Aí o que eu faço? Quando vai fazer essa limpeza, eu começo a olhar como um todo. Como se eu fosse realmente um espectador. E aí eu olho como um todo, sem fixar em uma só. Porque quando a gente vai ministrar,
Se eu conheço o senhor e o senhor tá dançando, eu vou ficar olhando pro senhor. Vou dar aquela olhadinha na Carla assim, mas vou voltar pro senhor, porque eu te conheço. Sim. Mas quando a gente está na liderança e tá olhando aquilo tudo, então a gente vai ter aquela visão por completo. Tá alinhado, tá limpo, tá bonito? Então vai. Entendi. Então, assim, quando a pessoa se dedica, vale a pena investir. Vale a pena repetir 10 vezes a coreografia, vale a pena você trazer estratégias e falar, vamos fazer mais uma vez, não é assim que funciona, faz desse jeito, e se a gente fizer assim, você consegue, então vale a pena. Perseverança, né? Isso. É o amor dentro do evangelho. Ponto, né? Sim. Precisa da técnica, precisa da unção, a gente já viu aqui. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês bem básica. Bom, lá fora lá no mundo, que a gente diz no mundo, né? As companhias de dança, elas são compostas por homens também. E homens dançando na igreja? Como que vocês veem isso? Como que o ministério enxerga isso? Quando chega alguém para você, um cara, fala assim, ó, eu quero dançar, e dá dor de cabeça, tem que ir lá no pastor, como é que é? Não, Como for que é o homem, negócio? não. Hã? Se for homem, é bem-vindo. Eu gosto, né? Porque, sei lá, você vai fazer uma coreografia, você quer um papel de Jesus, você tem um homem pra fazer. Não que uma mulher não possa fazer, pode. Mas se você tiver um homem, você fala, ele vai ser. Se for o caso de carregar uma mulher, né? O homem, ele é mais forte. Então, você tem um homem ali. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Mas vocês já viram... Porque o passo da menina é diferente do passo do menino. E a visão hoje da igreja em aceitar um homem dentro do ministério? Vocês já tiveram esse problema? Na Crescer, no Ministério Colheita, a gente não teve um homem ainda. Oro para que venha. Um homem realmente, Que legal. porque faz muita diferença. Sim, O faz. próprio balé, o homem é a parte forte do negócio. Mas no Florescer, eu tenho 2 meninos. Um no Florescer 1, inclusive a gente ministrou João 20 num culto Kids, e ele participou, ele foi Jesus, bonitinho. Lindo. E o irmão dele no Florescer 3, que ele acho que ele fez 12 anos agora. Que legal. Só que eu já tinha essa conscientização de que os passos são mais firmes, você tem que mudar alguma coisa. A leveza da mulher não se aplica ao homem. Isso. Então, na verdade, vocês vão adequar, né? Não tem problema nenhum. Eu não vejo problema. É por isso que eu estou perguntando isso para vocês. Porque teve igrejas que já tiveram problema com isso. Né? Porque é um homem que está dançando, até mesmo membros da igreja olhar e falar assim, mas é um homem, nossa, isso eu não aceito dentro da igreja, porque nós membros, né? Membros. Porém, vocês têm todo esse cuidado de quando um homem quer dançar, vocês colocarem o passo Específico. masculino, pode-se Sim. dizer assim? Tem diferença na dança o passo da mulher pro... Sim. Eu tomo muito esse cuidado. Tanto quando a Ana Laura ficou me ajudando no Florescer, ela é muito delicada. Então ela fazia passos mais delicados e eu fazia assim pra ela. Por quê? Porque existe o Rafael, um dos meninos que são irmãos. E eu falava assim, não. Então se vai fazer algo mais aberto, então ele já levanta o braço mais assim. Entendi. Então é realmente dançar como Davi, não como Miriam, vamos dizer assim. Aham. Então você usa o mesmo passo, só que ele vai ser desempenhado de formas diferentes. Entendi. Então dentro do contexto ele vai casar, mas você vai ver que o menino ele é mais firme nos passos. realmente. E isso em todos os... no balé, no contemporâneo, no jazz, tudo tem falando um nisso, homem, tem uma mulher. qual é o estilo que vocês usam hoje para a igreja? Qual que é o estilo de dança? Acho que o mais usado é o contemporâneo, é uma coisa mais livre, né? O balé é uma coisa mais marcada, mas não que tenha alguma música que seja um pouco mais leve, uma coisa mais assim, eu gosto de usar um balé, até porque o que eu fiz mais tempo foi o balé, então eu tenho isso ainda muito marcado assim em mim. Mas eu acho que para montar assim uma coreografia, né, para as mais meninas, é usado mais assim um jazz, um contemporâneo, uma coisa mais solta do que um balé mais marcadinho. Porque o balé ele pede mais disciplina, vamos dizer assim. Então você fica um pouco preso nos movimentos. Mas ele é a base do contemporâneo, é a base do jazz. Então assim, é uma junção. A postura do balé é uma coisa mais, né,
marcadinha, tudo vem do balé, assim, é como se fosse o começo da dança, é o clássico. Então a gente acaba que tendo alguma coisa do clássico, assim, mas é mais solto na igreja, é uma coisa mais solta mesmo. Sim. E o que vocês enxergam para o futuro do Ministério de Dança nas igrejas? O que vocês enxergam hoje de futuro para crescimento? O que vocês enxergam? O que poderia ser feito para que o Ministério hoje de Dança seja consolidado em todas as igrejas? Eu acredito que vem um pouco também de tradição, porque tem Sim. igrejas hoje ainda, por exemplo, que não aceitam a guitarra, não aceitam a bateria. Sim. Então vem muito a questão de tradição, mas nós como ministras e ministros, né, que ministram com a dança, tem que ter o discernimento que não estamos lá para ser entretenimento. Então quem vai passar essa visão de que o ministério, ele sim é útil dentro do culto, ele sim faz parte dessa forma de adoração, somos nós. Nós temos essa responsabilidade. Então, assim, a maneira que a gente conduz o nosso ministério é o que vai realmente perpetuar isso em outras igrejas. É ver que realmente não é um entretenimento, uma coisa só de, que lindo, maravilhoso. Não, faz parte do culto. Também traz uma mensagem, tem essa junção, colabora realmente para esse mover no reino, esse mover do Espírito Santo dentro da igreja. Para quem quer fazer, né, ter isso na igreja, acho super importante isso, é você ter o empenho e a disciplina de falar, não, eu vou fazer o meu melhor e mostrar isso para a igreja. Então, assim, a base de tudo, oração, claro, você orar muito, pedir para Deus e te dar o discernimento, te dar a criatividade para que você possa conseguir passar isso e as pessoas receberem. É claro que sempre vai ter um ou outro que não aceita, mas até então acho que você tá ali ligado com Deus e o futuro, assim, que eu vejo, né, é muitas igrejas ter, e não só ter essa apresentação, mas serem mulheres e homens ousados mesmo, de dançar e chamar a presença de Deus para aquilo, e ao dançar as pessoas serem tocadas e curadas, e é isso. Ser ousados e usados na presença do Senhor. Ter esse conhecimento mesmo. Ali em cima, claro. E que conselho você daria para alguém que quer ingressar no ministério de dança da sua igreja, da sua congregação? Que conselho vocês dariam? Primeira coisa, vai perguntar pro pastor. Qual é a visão que ele tem para saber? Primeira coisa. E depois você buscar o conhecimento para estruturar. Porque como vai ser o início de tudo, buscar a base. E aí realmente buscar pessoas que tenham interesse, mas que estejam na mesma visão. Então isso tudo tem que ter uma estrutura para realmente crescer numa base firmada. E também, assim, é interessante buscar ajuda, igual lá quando eu era do Guarujá, que a gente resolveu, vamos fazer, até então a gente tinha aquele grupo grandão. Acabou que não concorda, não sei o quê, não vai ter mais grupo de dança. O pastor falou, não vai ter mais. Aí quando a gente falou, não, vai ter, que aí a minha amiga falou assim, não, vamos ter, e aí ela ia ser a líder. Ela falou, a gente vai ter que saber o que é. A gente foi em uma outra igreja, que já tinha, e aí até ali as meninas começaram a ajudar a gente. Então, todo sábado a gente ia lá na igreja e elas passavam a Bíblia, vamos ler, vamos entender o que é adoração, o que é dançar. Vocês sabem alguma coisa? Não sabem? Não, a gente vai ensinar, o passinho do balé aqui, o principal, o começo, vamos saber o que é. Então, assim, a gente foi ajudada. Isso eu acho muito interessante também. Ter humildade e um coração ensinável. Entendeu? Porque se você achar que já sabe... Amém. E pra gente ir encerrando aqui, a Carla diz que o aprendizado e buscar em outros lugares, né? E a Nayara, eu tava vendo vocês conversarem aqui, vocês fazem muito workshop lá, né? E vai ter um evento agora? Vai. Quando que vai ser? Dia 28 de junho, com a Bia Marcolan, que ela é de Ribeirão Preto, uma ministra também. Ela vai estar trazendo workshop pra gente, vai ser um dia inteiro, né? Faz o convite aí.
Olha lá a câmera ali, ó. Já faz o convite. Convido todos vocês para estar no workshop com a gente, dia 28. Entra lá no Instagram, @colheita, Ministério Colheita, tem todas as informações lá, tem um link para se inscrever. Quem quiser da Igreja do Senhor, procura a Carla aqui, que ela já se inscreveu, já está garantida. Vai ser um dia de ensinamento, junto com a Bia Marcolan, que é uma ministra assim, de dança abençoadíssima. Tenho aprendido muito com ela também. E venha realmente se aprimorar, seja você de ministério de dança ou não, vai ser um dia realmente de aprendizagem da palavra do Senhor. Tudo é reino, gente. Vai, faça a sua inscrição, não é? A gente não pode ficar aquela... eu sempre falo que os pastores hoje não tem mais medo do diabo, tem medo de outro pastor, né? Então tem medo de mandar suas ovelhas E lá não, né, Carla? Lá a gente vai, os jovens vão para outro ministério, sim. A Carla sempre está indo para aprender, isso é aprendizado. Então eu deixo o convite para vocês aqui, vai ser na Igreja Crescer, vai ser lá na Igreja Crescer do meu amigo pastor Luiz Carlos, aqui está a Nayara, tem algum telefone para entrar em contato para fazer a inscrição? Pode entrar no contato 17 991 51 7716, falar comigo. Aí, amém. Gente, muito obrigado por vocês que estiveram aqui com a gente, tá? Vocês são muito importantes pra gente. E eu peço, você que queira patrocinar aí o nosso podcast, só entrar em contato com a gente aí, né? Em uma das plataformas nossas que nós vamos até você, tá bom? Que Deus abençoe a todos e tenha, assim, ó, como se diz, uma caminhada linda, sempre dançando. Amém?